Nós não somos vendedores de seguro, Emir. Nós somos consultores de proteção. A gente tem que vender tranquilidade para o cliente. E a tranquilidade não é tranquilidade para o automóvel. Não é tranquilidade para a saúde. Perfeito. Nós precisamos atender ele na totalidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tex Talk, o podcast da Tex sobre o mercado de seguros. A gente busca sempre trazer pessoas relevantes que constroem a nossa indústria para que você possa conhecer, aprender e também se inspirar. Eu sou Emir Zanato, sou CEO da Tex e tenho o prazer hoje de conversar com o Jader Bastos. O Jader ele é sócio da Projac Seg, corretora de seguros, já está no mercado há mais de 26 anos. A Projac ela é uma corretora familiar, né? Foi fundada pelo seu pai, o senhor Fernando Pereira, queridíssimo, e o Jader tem conduzido a Projac Seg ao lado do irmão dele. A gente vai contar um pouco mais aqui nos últimos anos. Tem uma história muito interessante do porquê Projac Seg, como surge a corretora, e ele vai dividir ela com a gente. E é uma história também que é muito mais comum do que a gente imagina dentro do mercado de seguros, que é um mercado com muitas empresas familiares que são passadas de geração em geração. Meu pai era corretor, então me identifico muito também com a história do Jader. E a gente, inclusive, fez um especial de Dia dos Pais com o Jader, o pai dele, e vocês podem assistir aqui no nosso canal da Tex. A gente vai deixar o link também aqui embaixo para facilitar. Jader, seja muito bem-vindo ao Tex Talk. Olá, Emir. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui junto com vocês, Emir. Nesse espaço aqui que a gente engrandece o nosso mercado, né? Então sempre vai ser um prazer. Estou sempre à disposição de auxiliá-la aí, de poder ajudar todos, né? Parabéns aí mais uma vez por esse movimento aí que você patrocina e que você faz com muita maestria, meu querido. Obrigado, obrigado mesmo. E eu tenho o privilégio de ter encontrado pessoas, né, nesse tempo que eu estou na Tex, ter encontrado pessoas que sempre me inspiraram muito. Você sabe que você é uma delas, né? Hoje eu trato como meu amigo e são pessoas que eu acho que inspiram o mercado inteiro justamente por isso, porque dividem o conhecimento. Todas as pessoas que já tiveram contato com o Jader sabem o quanto ele conta, não tem segredo, não tem a caixa preta que a gente tanto ouviu falar, né? E a gente vai contar um pouquinho aqui. Eu, nesse episódio, também vou estar mal sentado aqui na cadeira por causa da minha dor aqui na cervical, mas em breve estou recuperado e aí fico numa postura aqui bonitinha. Jader, conta pra gente, o que você lembra aí dos teus primeiros anos de vida, né? Como que era o Jader criança? Qual era o teu dia a dia? Você é carioca, né? Na verdade, eu sou mineiro, né? Mineiro mesmo? de família, né? Na verdade, a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né, são de Além Paraíba, que é uma cidade aqui, Magil, Rio Paraíba, né, na divisa entre Rio e Minas, né? E, na verdade, eu nasci no Carmo, que é uma cidade a 10 quilômetros de Além Paraíba, por causa do hospital, que o hospital lá era melhor e tudo. Então a gente nasceu no estado do Rio, mas toda a família é de Minas, é de Além Paraíba. Então eu sou um mineiro e erradicado no Rio de Janeiro. Mas, obviamente, já carioca de coração, apesar de não abrir mão aí. A gente está sempre visitando a cidade, né? As raízes, né? Mas eu sou, vamos dizer, eu sou um híbrido, né? Eu sou um mineiro carioca, porque todo mundo que está na zona da mata ali dizem que nós somos carioca do brejo, né? Porque a proximidade da capital do Rio é muito maior do que a de BH, né? De Belo Horizonte. Então a gente acaba torcendo para times do Rio de Janeiro e tudo. Então somos aí um carioca aí disfarçado, né? Mas é um prazer. E com quantos anos você foi morar no Rio? Na verdade, eu fui morar com 7 anos, né? Isso foi em 85, né? Já tem bastante tempo, né? Então, eu já estou lá no Rio de Janeiro há muito tempo e amo o Rio de Janeiro, né? Tenho um carinho especial pela cidade que abraçou toda a nossa família, né? E que até hoje a gente trabalha lá, a empresa está no Rio de Janeiro, então a gente tem um maior carinho aí, mas nunca esquecendo de Minas, das raízes, né? E desde novo o seu pai já trabalhava com seguros? Não. Quando você era... Eu não sei quando que começou, né? Não, o meu pai, na verdade, ele começou a trajetória dele com seguro, né? Ele trabalhou ele iniciou a carreira dele no seguro trabalhando na escola. Então você tinha lá no Rio de Janeiro, né? Legal. A escola lá, e ele foi trabalhar na área de seguros, né? Para a empresa, né? Ficou lá durante alguns anos e depois ele foi para o Projeto Jari, que era na Amazônia. Então ele foi ser gerente de risco no Projeto Jari. Então a gente se mudou ele. Eu lembro que na época eu devia ter 2 anos e pouco, a minha irmã 4 e meu irmão tinha acabado de nascer, né? Então ele foi com a família toda lá por meio do... eu não sei se você conhece o Projeto Jari, na verdade foi uma
uma ideia de um americano. Ele foi para lá, ele levou uma fábrica de... É a história da Ford? Não. Não. Ford... É Ludwig, agora eu não lembro, realmente nessa parte eu não lembro muito. Meu pai é mestre nisso, né? Mas ele projetou uma fábrica, né, móvel. Então essa fábrica saiu do Japão de navio, ela foi colocada dentro do Rio Amazonas, né, para fazer todo aquele trabalho ali, porque ali você tinha o recurso natural, né, e ele montou uma cidade mesmo, né. Então você tinha ali o pessoal da fábrica, o pessoal administrativo, né, e toda aquela estrutura ali feita, né, tudo dentro da Amazônia, né. E ali ele foi trabalhar com essa parte de seguro, né, fazendo toda essa verificação de riscos, né? Toda essa gestão de riscos ali, né? E ali eu lembro que eu era garoto, né? Não fazia sentido, não fazia ideia nenhuma de seguro, mas o meu pai, ele todo dia indo para o escritório e fazendo toda essa tratativa, né? Então ele ficou, se eu não me engano, no Projeto Jari até 83. Inicialmente a gente morou, se eu não me engano, 2 anos dentro da selva amazônica mesmo. Né? Então era uma vida. Você lembra? Assim, você tem lembranças disso? Lembro porque a gente, como é que eu vou dizer? As casas eram funcionais, né? Mas elas eram muito próximas à selva mesmo, né? Então eu lembro de aranha, caranguejeira, eu lembro de lagarto, eu lembro de cobra, dessas coisas que marcavam a infância, né? Morcegos. Então eu lembro que o meu pai, quando era novo, né? Assim, de noite, vinham os morcegos. Então ele rodava, tinha, como é que eu vou dizer, a borracha da máquina de lavar, né? Que você veda ela, ele cortava ela e ficava rodando. E com isso o morcego ele é atraído pelo som, né? Então ele vinha atrás e ele matava o morcego quando estava dentro de casa com esse rodar, né, da borracha, né? E são coisas que marcam a vida inteira, né? Então eu lembro dessa fase, né? E aí depois, quando a gente voltou para a cidade mesmo, né, foi aquela diferença, caramba. E lá a casa toda era cercada de tela, né? Por causa de bichos e tal, né? Mas foi algo que até hoje está na memória, né? A gente não esquece, né? Vai guardar pro resto da vida, né? Interessante. E ele volta para o Rio, vocês voltam para o Rio e ele continua dentro do mercado de seguros? Aí ele saiu dessa gestão e na época ele participou de um processo seletivo na TV Globo, né? Então ele foi também trabalhar com seguros dentro da TV Globo, né? Isso, se eu não me engano, foi 84, se eu não me engano, tá? Ele foi para lá e ficou gerenciando essa parte de riscos também dentro da TV Globo, né? E quando foi em 90, né, o Grupo Globo, né, o Dr. Roberto Marinho, ele criou a seguradora Roma. Então, para quem tem mais tempo de mercado, né? Ela foi criada em 90, obviamente foi uma intenção do grupo abrir negócio, né? Então, na época, a Globo lançou banco também, ela criou um banco, a ABC Roma, construtora. Então, eles expandiram lá o negócio não só em TV, em parte de telecomunicação, né? E chegaram a expandir. Então, na época, ele foi transferido, então ele saiu da TV e foi ser gerente da seguradora Roma para gerir os seguros do Grupo Globo, né? Então, e ali, na verdade, dentro da Roma... Essa corretora, a Roma, ela era seguradora. Era uma seguradora? Ela era uma seguradora, isso. Tá. Ela chegou a operar produtos, automóvel aberto no mercado. Aberto ao mercado, né? Então, o Dr. Roberto, na época, ele tinha uma ligação, se não me engano, com eu acho que era com Braguinha, ele chegou a ser sócio também da Atlântico Boa Vista, então ele já tinha ali um conhecimento também de seguro e decidiu arriscar ali, né? Entendi. Só que ali chegou um determinado momento que eles voltaram o foco para a parte de telecomunicação e tudo, né? E aí acabaram desistindo das outras operações, né? Diminuíram o foco e tudo, e a seguradora, se eu não me engano, em 95 ou 96, ela foi transferida para a Mafre, né? Então aí esse período dele encerrou, né? E um pouco antes desse encerramento, né? Talvez eu tenha errado o ano em tudo, né? Porque aí já comecei os trabalhos e tal, mas... Você já trabalhava? Aí não, aí acontece... O meu pai, ainda gerente da seguradora, né? Tá bom. Ele virou e falou assim, agora eu vou empreender. Agora eu vou virar corretor, né? Então ele saiu da seguradora e criou a corretora. Inicialmente, na verdade, ele era pessoa física e como ele tinha um grande conhecimento dentro do grupo, né? Ele propôs fazer uma pólice coletiva, né? Dentro do grupo, né? A gente não tinha clientes ainda, né? Então eu era o boy do meu pai. Meu pai idealizou, iniciou o processo junto com a seguradora Roma mesmo. Então, no início foi junto com a seguradora Roma. Então, o pessoal lá, até o presidente na época, o seu Mauro Batista, deu um suporte para meu pai. Obviamente, ele estava saindo, né, da gerência e abriu lá a corretora, né? E ali eu comecei com ele.
Na verdade, assim, a minha história mesmo até volta um pouquinho de um ano anterior, porque eu já tinha os meus 16, 17 anos e eu queria dinheiro, né? Quando a gente é adolescente... Como é que eu faço para ser independente, né? E eu adorava carro, Emílio. Então, assim, carro para mim, desde garoto, cara, parece que eu tenho um motorzinho na cabeça, né? Então, é coisa de família. Meu tio também era muito ligado a carro, né? Então, eu me apaixonei igual meu avô também. Meu avô materno também gostava muito de carro, né? Então, ali eu já ficava. Então, eu com 13 anos, na verdade, com 8 anos, o meu avô ele era fazendeiro, né? E eu acordava às 6 da manhã, porque o meu avô, a fazenda era leiteira, né? Então, você tirava leite e você tinha que levar os latões de leite até a estrada principal, que é onde o caminhão passava e levava essas latas. E era o trator que fazia esse trajeto, né? Tá. E nós tínhamos um sítio que era entre a fazenda do meu avô e essa estrada principal. Então, quando dava 6 e pouca da manhã, eu acordava por quê? Para mim entrar no trator e ir pilotando ele até a estrada principal para voltar, para ter aquela emoção de dirigir e tal, né? E aí, obviamente, meu avô incentivava. Dirigir trator é legal pra caramba, pô, né? cara, você ali na natureza e tudo, né? Então a gente fica... Desde garoto, eu com 7, 8 anos comecei com esse esquema, né? E aí logo depois, né, meu tio me incentivava, meu tio adorava trocar de carro e botava acessório nos carros e tal, e aquilo foi me marcando, né? E aí chegou um determinado momento, eu virava meu pai, deixa eu lavar o carro. Meu pai não era muito ligado à questão de lavar carro e tudo. Não, pode lavar, não tem problema. Só que eu pegava, aproveitava, dava uma ré. Fazia uma manobra e tal, né? Até que chegou um determinado ponto, né? E lá naquela época não era as regras não eram tão rígidas, né? Então, por exemplo, nessa estrada de chão, eu pegava, tinha que comprar pão, por exemplo, né? Era na roça, né? E tudo. Eu pegava o carro, ia lá comprar pão, voltava e tal. E aí ali começou a minha trajetória, né? E aí volta porque o do seguro, né? Lá com 15, 16 anos, já começa a namorar, já começa a querer sair e tudo, e aí precisa de dinheiro, né? Então, e o meu pai regulava, né? Minha mãe também, né? Então os dois regulavam e tal. Falei, pô, pai, eu tô precisando trabalhar e tudo, né? E o meu pai tinha um amigo dele muito próximo, que é o Sandoval Alecrim, que é um corretor aí muito famoso na época, né? E aí o meu pai era muito amigo dele, pediu para ele, poxa, Sandoval, meu filho está querendo começar a trabalhar e tal. E aí eu fiquei, antes de começar com meu pai, eu passei, eu acho que não chegou a ser um ano, mas foram 6 meses, 8 meses, trabalhando para o Dr. Sandoval, né, na corretora dele. E ali que começou realmente aquele meu, como é que eu vou dizer, o meu desabrochar no seguro, né? Então, com o seguro de vida nem era automóvel. Então, ali eu aprendi como é que era o seguro de vida, entendi o que era as apólices. Antigamente, quando meu pai trabalhava na seguradora e tudo, né, a gente tinha aquele contato de ver o escritório, né? Então, você chegava, vinha máquina de fax, computadores e tal, que era tudo muito novo pra gente, né? E aquele cheiro de papel, né, que você tinha, achava aquilo diferente, né? E o meu pai ficava o dia inteiro lá na empresa. Então, eu achava aquilo meio sacal, mas tinha lá os seus mistérios, né? E ali eu comecei realmente a entender o porquê das apólices, como é que funcionava e tal, e aquilo me despertou um interesse, né? E aí, logo depois, o meu pai já tinha essa ideia, né? Quando ele me colocou lá, olha, talvez a gente eu possa vir a ser o corretor, então vai ser muito bom você iniciar, você já vai aprender o principal, e depois, quando eu começar, eu já tenho aí realmente alguém para me dar um apoio, né? Já começou como o Projac Segue? Não. Já era o nome, não? Não, aí meu pai começou, se não me engano, foi em 96, né? 95 para 96, ele se aposenta, ele também se aposentou, então é até uma situação engraçada. Eu tenho uma foto, não sei se depois vocês podem colocar aí, nesse período, né, de 95 para, eu acho que, se não me engano, era final de 95, uma confraternização dentro da seguradora Roma, com os funcionários, não eram muitos, já eram poucos, né? E eu e meu pai. O meu pai, com a minha idade hoje eu tenho 47 anos, e meu pai naquela época tinha 47 anos, e naquela época ele já se aposentou. Por quê? Meu pai começou a trabalhar com 15, 14 anos e tal, então, nas regras da época da Previdência, né, ele já podia dar entrada, então ele se aposentou ali com 47 anos, né? E eu iniciando. Então, iniciando, eu era o boy dele, né? A gente naquela confraternização, cara, né? E aí, eu olhando essa foto aqui, me deu um orgulho de ver aquilo, né? E falei, pô, esse aqui de fato foi. Meu irmão ainda não estava, o Léo, que é outro sócio também, eles não estavam na operação, né? Mas ali foi o início de tudo, né? Então, ele, como pessoa física, né? E aí a gente ficou, se eu não me engano, um ano e meio, porque você tem que ter um faturamento, né? Para você poder virar de pessoa física para jurídica. Na ocasião, não existia tantas, como é que eu vou dizer, tantos
muitos bloqueios. Hoje as seguradoras parece que há uma restrição como é que eu vou dizer, a cadastrar um corretor pessoa física. Na época não, na época era mais tranquilo e tudo, né? Então a gente passou um ano e pouquinho. E aí quando foi em 97, e aí sim a ProjectSeg foi criada, e aí veio meu irmão, veio o Léo, e aí a gente começou a jornada, né? Mas essa raiz da operação ali, eu sinto muito orgulho de ter participado, né, e tudo, né? Eu até falei recentemente, o gerente, quando meu pai saiu da gerência, entrou o Ronan, né? O Ronan Lopes, que passou a ser o gerente, e ele até tá nessa foto junto com a gente, né? Eu até mandei, Ronan, lembra dessa época e tudo? Ele riu pra caramba, passa rápido o tempo, né? E aí a gente bateu um papo, né? Então foi muito interessante e o orgulho que dá ter vivenciado aquela fase, né, de pequeno empreendedor, da gente descobrindo ali, a gente levando algumas rasteiras, aprendendo às vezes na pancada, né? Mas como nos deu orgulho e nos deu, na verdade, base, né? Para que a gente conseguisse crescer, né? Então essa fase foi muito importante para a gente, essa fase inicial do negócio. Né? E você sempre teve essa convicção de ser corretor de seguros a partir dessa primeira experiência? É meio engraçado, né? As coisas mudam, né? Hoje meu filho está com 16 anos, né? E eu pergunto para ele também não tem certeza, né? Eu sou administrador, na verdade eu me formei como administrador, minha esposa é economista, né? E eu tenho a minha cunhada, ela é advogada, né? Tá. Então eu pergunto, filho, você quer ser o quê? Eu não sei se eu vou ser administrador ou tem economista, mas agora pensando bem que meu filho é bem falador, né? Talvez advogado também seja uma boa. Então eu na época eu gostava muito desde criança a montar muito. Eu gostava de quebra-cabeça, eu gostava de montar Lego na época, fazia naves e tal. Eu cheguei até a prestar vestibular para engenharia. Mas sabe, naquela fase que você está ali se descobrindo também como pessoa, já na farra, né? Já naquela fase boêmia, querendo sair e tudo, né? E aí a necessidade financeira, né? De querer trabalhar, de querer faturar, acabou, eu deixei de lado essa parte de engenharia. E aí, o meu pai, na época, como conseguiu essa entrada para mim no primeiro trabalho, cara, foquei, fui lá, vi que realmente era uma coisa que me agradava. Como eu gostava muito de carro, apesar de fazer aquela venda de seguro de vida naquela primeira oportunidade, mas toda vez eu ia no departamento de automóvel, eu perguntava os detalhes, como é que é? E aí eu já comecei a formar minha carteira, porque tinha os primos, tinha os parentes, tinha os tios e tal, e aí eu já comecei a trazer para entender como é que é a sua policy hoje, e levei alguns negócios lá nessa fase, estava lá no Sandoval, né? E aí eu cheguei a aprender já algumas coisas que eu falei, cara, se eu puder alinhar a paixão com a profissão, seria perfeito. E foi o que aconteceu. Quando a gente migrou para sermos empreendedores, a gente começou com a pólice coletiva de automóvel. E aí eu comecei a deslanchar. Né? O que eu acho interessante disso que você falou é engraçado como quem gosta de carro, qualquer coisa que seja relacionado a carro, parece que faz sentido, né? Assim, eu lembro que o propósito veio imediatamente. Né? Eu fiz eu não trabalhava na Tex, não trabalhava na corretora. O Omar estava começando com a Tex e precisava fazer o depara dos veículos, da tabela de veículo que eles usavam no teleporte com cada uma das seguradoras. Então tinha lá, sei lá, o Clio RX, não sei o que lá. Tinha que achar esse Clio de cada uma das seguradoras. Na planilha, né? Isso era manual. Então o Wagner Godoy, construiu um softwarezinho bem simples, que aparecia um nome, você dava play, ele aparecia um nome e aparecia a lista das seguradoras. Sorte que na época tinham, sei lá, 4, 6 seguradoras. Se fosse as 18 de hoje, eu estava ferrado. Ia ser um trabalho Hércules, né? E aí listava ali, eu ia selecionando em cada um. Eu acho que eu falei que ia cobrar muito caro, eu acho que o Mário pagou uns R$300, que era uma fortuna na época. E eu fiz isso, eram 23 ou 26 mil carros. Mas eu achava divertidíssimo. Porque, né, tô olhando todos os carros, fazendo enquadramento e tal. Eu me lembrei disso, que é engraçado, porque falar, você gosta de carro, você vai ser piloto. Não, qualquer assunto perto ligado de carro é legal, né? E aí na Projac tem os seus desafios também de você trabalhar numa empresa familiar, né? Assim, teu pai tenho a oportunidade de conhecer ele, né? Conversei diversas vezes com ele, uma pessoa extremamente gentil, mas tem aquelas dificuldades do dia a dia, de você querer fazer de um jeito, teu pai querer fazer de outro, já tem mais experiência, sabe por que quer fazer daquele jeito, mas ao mesmo tempo também tem que dar espaço para você poder construir a tua jornada. Como que foi isso? Qual a sua experiência de trabalhar em família, né?
Pois é, e é como você falou, é muito difícil, tá? No início a gente sofreu um pouco, né? Porque existe já uma estrutura pré-definida ali, né? Porque já existia a relação do meu pai com a minha mãe e os filhos que são abaixo, eles não participavam das decisões, tá? Uhum. Então os dois, e minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. Ativa que eu falo, ela não trabalhava, mas ela era, como é que eu vou dizer, a referência da casa. Ela nos educou, ela deu pra gente toda a proteção e cobrança em cima de educação e tudo, né? E aí o que acontece? Quando nós iniciamos esse trabalho de empreender, né? O meu pai tinha aquela rotina dele de pai de família, né? Então eu lembro até hoje. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito família, né? Então muitas vezes a gente almoçava, a minha mãe pegava eu, meu irmão e minha irmã na escola, tá? Ia pegar o meu pai, por exemplo, lá na Globo, né? Uma hora, parece que ele saía. Todos nós íamos almoçar juntos, né? Saímos, íamos para um restaurante, claro, não era para almoçar em casa, né? E almoçávamos juntos, né? E depois ela voltava, deixava meu pai no trabalho, né? E voltava para a gente para casa. Então, essa era uma rotina nossa, né? E a minha mãe sempre muito preocupada, né? Às vezes meu pai atrasava mais um pouco e ela reclamava com meu pai, ou às vezes ficava jogando bola até o final, minha mãe brigava e tudo, porque tinha que cumprir os horários, né? Então, que memória boa, hein? minha mãe sempre foi muito um pulso muito firme, né? E isso foi para nós uma dificuldade, porque quando a gente virou a chave, tá, para o negócio em si, a gente teve que fazer alguns ajustes nas operações. Por quê? A gente, obviamente, todo início de negócio, você tem que enxugar, né? Você tem que apertar o cinto, né? Então, por exemplo, a gente já não almoçava todos fora. A minha mãe já começou, ela tinha empregado e tal, fazia o almoço em casa e aí a gente invertia. A gente tinha que sair do escritório, voltar para casa para almoçar, né? E depois retornar para o escritório. A gente morava na época na Tijuca e o trabalho era no centro. Então, a gente ia e voltava de carro, né? Perdia aí, não sei, uma hora, meia hora para vir e meia hora para voltar, né? Só que me chegou um determinado momento que isso era ruim para o negócio. Porque a gente deixava de fechar negócio porque era um tempo perdido. Eu não tinha funcionário. Alguém tinha que ficar na corretora. A né? hora do almoço é quando as pessoas resolviam falar. E na época Sim. era tudo por telefone e tal. E aí ali a gente começou a criar um primeiro problema. Por quê? Eu virei para meu pai e falei, pai, não dá para a gente almoçar. Não dá mesmo. Se o senhor quiser ir e tal, mas é como eu ia dirigindo, eu vou dar, pai, infelizmente eu não vou porque a gente está perdendo o negócio, a gente está perdendo dinheiro e a gente não consegue fazer isso. E eu fui arrumar um problema em casa, porque a minha mãe ficou muito chateada com essa, mas pera um pouquinho, mas eu não topo, eu não concordo com isso, porque era a opinião dela, a mãe da família, né? Sim. Então, ali começou as primeiras discussões ali, né? Obviamente não era nada absurdo, mas é o teste do limite, sabe? Você vai aumentando o seu limite e ela vai tentando recompor o limite dela, né? Então a gente foi fazendo aquele jogo, né? E uma outra coisa também que marcou muito a nós, como eu te falei, a gente tinha um sítio lá em Minas, né? E era costume nosso, todo final de semana, ir para o sítio, né? E minha mãe lá tinha um refúgio, né? Porque chegava lá, ela adorava bicho, até porque ela foi criada no ambiente de fazenda, então quando ela teve o sítio dela, tinha galinha, tinha porco, tinha cavalo, tinha vaca e tal, então ela se sentia. Só que aquilo tinha um custo, Emir. Aquele sítio tinha um custo alto. Tá. E quando eu comecei a me envolver, e o meu pai assim, eu não posso tirar isso da minha esposa, porque a minha esposa é tudo, poxa, ela sempre me deu tudo. Era uma disputa, eu lembro que na época dos dois ali, para ele começar, meu pai tinha uma dificuldade muito grande. Só que aí eu já comecei a fazer administração na época, né, Emílio? E aí as contas eu comecei a planilhar, a fazer as confirmações de valores, de saldo e tudo, e eu fui ver que era uma conta que não dava para a gente bancar. E aí eu virei pro meu pai, na época, virou, eu não vou encarar. Essa conversa a fera não é minha. A fera eu não vou encarar. Se você se dispuser a encarar, aí sim, aí a gente arrumou. Eu, na época, arrumei um problemaço com a minha mãe. Porque quando eu fui interferir ali na qualidade de vida dela, só que assim, na nossa situação ali, porque o meu pai, ele tinha um bom salário, meu pai era gerente e tudo, né? Quando ele passou a empreender, na época ele até tinha um FGTS e tal, só que isso foi minguando. E chegou uma hora que não dava. Ou a gente vendemos um dos carros, meu pai na época tinha 2 carros e tal, e foi ficando angustiante a situação. E eu vi a conta no final não batendo, o vermelho chegando, e eu tive que chegar. E o meu pai nessa hora foi muito sensato, porque ele foi sincero. Olha, eu não vou arrumar briga, mas você está certo. Você está certo. Só que
E aí, ali, Emi, foi, como é que eu vou dizer? Foi um ponto de inflexão que para nós foi positivo. Então, ali, a gente vinha numa... O meu pai, como eram muitos filhos também, meu pai tinha 3 filhos e tal, meu pai sempre vivia muito apertado, mesmo com o salário dele. Eu lembro que chegava no final para fazer a renovação da matrícula das crianças, nós 3 trabalhávamos, estudávamos em escola particular, meu pai sempre teve uma dificuldade, né? Sim. E aí, quando chegou ali, a gente via que o barco não estava crescendo, porque a gente estava sempre navegando em mares revoltos por causa da questão financeira. E aí meu pai sabia disso e tal, ele aproveitou o momento e falou, olha... Aí houve uma discussão lá em casa, minha mãe botou ele também na parede e falou, olha, quem que vai mandar? Você vai estar confiando agora no seu filho? Então o pai falou, tô confiando no meu filho. Ele está correto, a gente vai ter que organizar. E aí tivemos que mandar embora funcionário do sítio, tivemos que parar de fazer as coisas que a gente fazia no sítio. Não. Então, por um lado, para minha mãe, foi uma duro. Mudança, foi duro para ela, porque ela gostava muito, né? Só que ela teve que se enquadrar. E ali também o meu pai entregou para mim uma responsabilidade, tá, Emi? Que na época eu sabia, poxa, é difícil, será que eu vou ter que fazer a manutenção da família, né? Porque você vai ter que mexer como é que eu vou dizer, com a emoção dali, né? E ali eu comecei a sentir, só que assim, o que eu enxerguei ali? Ou a gente anda para frente ou para trás não vai dar, porque vai ser ruim para todo mundo, né? Então, realmente entrou nessa disputa ali com minha mãe no início, mas logo depois, o Emi, não passou muito tempo, as contas começaram a se encaixar, tá? Os valores começam... A gente teve que criar uma limitação. Então, o que era normal, às vezes a pessoa vai, saca, recebe o dinheiro e já usa para pagar a conta da pessoa física. A gente teve que estancar isso, né? E pouco tempo depois... Que é muito comum em empresa familiar, muito comum. Muito. Ali eu aprendi, porque eu também tinha minhas contas, tá? Então eu tinha que sair, eu queria botar gasolina no carro e tudo aquilo era conta. No final das contas, eu tinha que sair de algum lugar, né? Então, essa mudança de chave ali, né? Ela foi um grande salto que a gente deu para a evolução, né? E que eu te falo que foi dificílimo. Foi uma disputa em casa que eu acredito que todos que têm empresa familiar vão ter que passar por isso. Se eles quiserem ser vitoriosos, eles vão ter que encarar esse problema de frente e solucionar. É a conversa difícil que se você não tiver, você vai ter uma vida difícil, Difícil, né? E como ali a gente conseguiu dar esse estanque, né, da sangria financeira, e a gente começou a criar uma reserva, a gente começou você só pode gastar tanto, a questão toda foi essa, quanto podia gastar? E aí ali começou, porque eu não falei que ela não podia ter o sítio, eu só disse, o limite é esse. Vocês vão ter que, o que é prioridade para vocês? E é óbvio que o sítio foi o primeiro a entrar. Então, depois teve a questão do carro e tal, mas esse para ela foi crucial, porque ela sentia. E no fundo ela sabia disso. Então, ela brigou, ela discutiu na época, mas no final, e ela fala depois, obviamente, pô, já ainda bem que você lá conseguiu fazer isso e tal. E aí depois até a vida financeira lá da minha família, do meu pai, da minha mãe, né, elas deram uma tranquilizada. Meu pai, eu lembro que era cheque especial. Sempre perrengue, né? Pô, na época, minha mãe, eu lembro que ela tinha algumas joias, tinha um negócio da Caixa Econômica que você botava, eu esqueci o nome, do penhor. Você botava lá, aí meu pai só conseguia pegar as joias no final do ano. Então, assim, eles sempre viviam nesse limite, tá? E aí, quando a gente começou ali a pilotar isso, foi que a coisa deu uma tranquilizada. E aí a gente começou, olha, vamos nos organizar para repor o carro, pai, que a gente tinha, porque na verdade eu usava o carro, meu pai usava, quando ele tinha 2 era tranquilo, né? Mas quando teve um só já começou a complicar. Eu falei, não, pai. E na época eu lembro que ele sentiu muito, meu pai, quando vendeu o segundo carro, que era o carro que a gente ia para o trabalho e voltava, o outro ficava com a minha mãe, né? Meu pai sentiu muito. Eu lembro que na época, quando a gente anunciou o carro, eu anunciei, o rapaz foi lá comprando, o olhar do meu pai de tristeza, cara, assim, pô, a gente começando, eu abrindo mão das coisas e tal. Eu lembro que eu bati nas costas, falei, pai, fica tranquilo, pai, a gente vai recomprar, isso vai ser bom pra gente. Isso não fica tranquilo que lá no futuro a gente vai repor, né? Então, eu lembro, ele olhava para mim assim, porra, que legal isso e tal, né? E baita confiança, né, cara? Não, e entregou. Isso que eu falo, o meu pai, se hoje a gente tem, a gente evoluiu, a falar, não, Jade, é porque você tratorava, na época a gente falou, pô, Jade, você passa por você. Não, é que o meu pai me dava o suporte, entendeu? Então, meu pai sempre me deu o suporte nas horas difíceis, na hora do investimento, por exemplo. Tem meu irmão ele tem um gênio mais parecido com o meu pai, ele é um cara mais calmo, ele se arrisca menos e tal, né? E às vezes eu entrava no embate com meu irmão, né? Pô, não, Jade, mas tem que investir isso tudo. Pai, não, eu concordo, confio. Mesmo ele não tendo o meu perfil, mas ele... Não vai... Instintivamente, talvez ele falaria igual, né? Pois mas ele sabia que era
Foi a circunstância da vida, né? Ele, naquele perfil dele, a vida proporcionou aquilo para ele, mas nós, no início, né, ele me dava, ele sempre me dava, não, me dá até hoje, né, o suporte. Então, isso que propiciou que a gente evoluísse, né? Mas isso, Emil, que eu falo, muitos não conseguem superar. Sim. E aí é uma briga que você leva para o seu coração, por exemplo, uma discussão dessa em casa, mas você está me chamando de incompetente, mas você não leva em consideração. Essas discussões é que às vezes você cria uma animosidade dentro da família que as pessoas não se recuperam, mas graças a Deus lá em casa a gente conseguiu levar isso de boa, né? O meu irmão logo depois veio também, meu irmão é uma pessoa extremamente centrada, como o meu pai também é, né? E aí a gente conseguiu ali ter a base, Emi, porque a família nessa hora é a base, né? Então, as histórias que a gente tem gurus, né? A gente tem ídolos e tal, e parece que toda a base desses ídolos vem através de uma família estruturada. Então, ali realmente a gente teve essa estrutura familiar, por mais dificuldade que houve ali no início, mas depois a gente superou e conseguimos aí avançar, né? E Jader, para você, de uma empresa familiar para a Projac, como ela é hoje, claro, tem 27 anos aí no caminho, mas como que foram essas decisões de vamos crescer, vamos contratar a gente? Eu vejo em corretoras menores, tem muito isso, assim, a pessoa não consegue tirar férias, a pessoa não consegue desligar o telefone dela, porque ela faz todas as atividades da corretora. E ao mesmo tempo, se ela quiser contratar, às vezes falta um pouco do dinheiro. Então, como construir? Como foi para você? Você contou essa parte financeira que era um foco muito grande, organizar, ter contas, ter reservas, permitir investir. Mas e como é essa decisão, assim, de vamos dar o próximo passo, vamos contratar um time, vamos estruturar, né? Também foi outra quebra de paradigma, né? Porque, e obviamente no início, o Emir, nós até acertávamos essa questão de mão de obra dentro de casa, né? Então, por exemplo, veio meu irmão. Aliás, antes do meu irmão veio até o Léo, porque o Léo é um amigo meu de escola e a gente estudou, na verdade, 1 ano só juntos e tal. E aí, quando eu estava no início do trabalho, né, eu reencontrei ele. Acho que lá pela Tijuca, encontrei com ele. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bom? Não sei o quê. O que você está fazendo? Cara, eu comecei a trabalhar também e tal. E aí, na época ele vendia, acho que pão de queijo. Ele era representante de pão de queijo, né? Eu falei, cara, mas você está satisfeito com isso? Porque eu já estava precisando de um apoio, né? E aí ele... já eu ganhei meu dinheirinho e tal. Eu falei, cara, eu comecei a trabalhar com seguro. Estamos no aprendizado e tal. Tu conhece seguro? Eu falei, já não conheço nada de seguro. Cara, passa lá na empresa, lá, vai lá ver um pouquinho e tal. E aí, um belo dia, ele foi lá realmente. Eu mostrei para ele como é que funcionava, como é que ia. Falei, cara, tem que gastar sola de sapato. Tem que ir visitar cliente, porque o meu pai fechava os negócios. Eu ia, por exemplo, na Globo, que era o negócio inicial, e você tinha que ir lá distribuir cartão, ofertar e tal, e gastava sola de sapato mesmo, porque você tinha que ir lá pegar cheque, entregar pólice, tudo era manual na ocasião, né? E aí às vezes a gente chegava de manhã na Globo, lá, sei lá, 9, 10 da manhã, e saía de lá 7, 8 horas da noite, né? Rodando, né? Apresentando e tal. E o Léo Euridice, ele ficava meio que de ouvinte, porque ele não sabia, mas ele ficava responsável por entregar um panfleto, entregar um cartão e tal. Então esse foi o nosso início, né? De ir lá fazer todo o trabalho. E nisso o Léo foi aprendendo. Aí depois ele chegou num determinado nível que aí eu já não precisava, porque a gente primeiro fazia esse trabalho junto ao cliente e no final do dia a gente ainda tinha que ir na seguradora protocolar as propostas. Então, quando eu falo 7, 8 horas, nos dias que não precisava protocolar, porque um dia que precisava, no final do dia, obrigatoriamente você passava 1, 2 horas nas filas das seguradoras, né? Então, era uma operação que dava muito trabalho, né? E aí o Léo já começou a entender. Então, por exemplo, para ir na seguradora, aí o Léo já atacava. Às vezes, eu pego um cheque, alguma coisa, o Léo também iniciou. Aí, nisso, veio a situação de... o Léo também já estava ocupado, tinha que ficar mais no comercial. Veio meu irmão. Aí meu irmão veio também nessa parte de protocolar, não era muito o perfil do meu irmão, ele não tinha um perfil muito comercial, mas também se virou em mim. A verdade é isso, na vida, às vezes a pessoa é isso, mas a necessidade faz criar ali a pessoa, né? Você é criado ali conforme a necessidade sua, né? E o meu irmão foi, né, nessa onda também, né? E depois teve que virar comercial também, porque a coisa foi crescendo e tal. E aí chegou um momento seguinte, tem que ser alguém de fora. Tem que ser alguém de fora, porque já não dá mais. A minha irmã, na época, poderia até entrar, mas ela estudou letras e tal, depois começou a trabalhar na Gastern e tal, e aí ela não quis se envolver, né? Mas aí a gente chegou um momento, cara, a gente vai ter que contratar uma pessoa
para ser a secretária ou para ser o boy e tudo. E ali realmente foi assim, cara, como é que a gente vai fazer? Essa secretária e até o boy nem foi tão difícil, porque aí é uma função extremamente administrativa, então a gente contratou uma pessoa, contratamos outra pessoa e tal, e aí chegou uma hora que a gente vai ter que contratar comercial também. E aí o que acontece? E aí foi antes do teleporte. A gente tinha um trabalho muito grande, Emi, de fazer os cálculos. Então, na hora de a gente tratar uma renovação ou até um seguro novo, a gente tinha que entrar no sistema da companhia A, da companhia B, da companhia C, da companhia D. Na época a gente não trabalhava com 10, mas a gente trabalhava com 2, 3 ali, né? E aí você tinha esse trabalho monstruoso. Aí a gente teve que contratar pessoas para fazerem os cálculos. Então chegou uma época lá, o Emi, que eu tinha 5 calculistas. O termo calculista. Calculista. Né? Então a gente estava ali na operação, Sim. tinha os calculistas e tal, mas a coisa foi crescendo, cara. Então chegou um momento que já não dava para contar só com calculista. E a gente fazia muito seguro, por exemplo, Emi, em vez de você ser proativo, reativo. Então, por exemplo, por que eu não vendia um saúde? Por que eu não vendia um residência? Porque eu não tinha tempo. Sim. Só que as pessoas vinham, não, Jade, eu quero fazer um seguro da minha residência. Óbvio, eu não vou jogar o cliente fora. Então eu tinha que ter um suporte. Às vezes só que você perdia muito tempo, porque não era a sua praia. Não sabia, não tinha o... Aí a gente teve que ter um departamento, a gente teve que criar uma pessoa, a função da pessoa, e que ela veio de fora para começar a tratar essas opções, esses clientes reativos, né? Tá. E aí começou. E ali, me chegou uma hora mesmo que a panela de pressão é tão grande que, cara, não tem como. Não dá. Porque tem muita gente que se mantém dentro da panela de pressão. E isso que você falou, eu preciso tirar as férias, porque a gente passou esse período, principalmente inicial, não existia férias. Então eu lembro que as nossas férias, por exemplo, elas saíram num feriado prolongado e tudo. Agora, férias de tirar 20, 30 dias, ela não existia para nenhum de nós. Tirando meu pai já, que aí, quando a gente pegou na operação, meu pai já podia, às vezes, ir lá para Minas, por exemplo, e tal. Mas nós não, nós ficávamos ali direto na pancada. Só que aí chegou um momento até... Você vai ficando velho de guerra, malandro, cara, não dá para viver a vida assim, não dá. Aí, eu lembro que na época... Eu sempre fui magrinho, aí eu comecei a engordar muito e tal. Aí você falou, dor aqui, dor ali. E novo, né? Eu falei, cara, não dá. A gente tem que começar a fazer exercício e tal. E aí veio também a questão... Aí o namoro começou a ficar mais sério, aí você precisa ter um tempo e tal. Aí a namorada começa a te exigir para sair. Então, cara, a gente vai ter que ajustar. E aí nisso, a minha esposa, né, a Grazi, que certamente está olhando a gente, começou a cobrar também. E a gente teve que organizar. É mais um desafio que você tem que enfrentar. E aí sim a gente, não tem como ser diferente, a gente vai ter que começar a distribuir, não dá para a gente ficar nessa operação 100%. E obviamente aí contei com o apoio de todos, a gente vai ter que, um vai ter que tirar férias, no início não dá para ser 30 dias, vai ter que ser 15, mas tem que ter. Perfeito. Então todo ano a gente tem que tirar um 30, tira 3 de 10 ou tira 2 de 15. Obviamente a gente só foi tirar os 2 de 15, por exemplo, muito recente, entendeu? Geralmente era isso, era uma semana e tal. E aí as coisas foram evoluindo, tá, Emi? Então, não foi fácil, não é uma receita de bolo. A gente teve que encarar os medos, né? Então, como é que você vai entregar o seu cliente para outra pessoa? Tá? Como é que você vai confiar numa outra pessoa? E a gente teve que fazer isso. Então, a gente teve que pegar, entender. Às vezes você contratava uma pessoa errada. Às vezes dá errado. Aí você aprende como fazer para... Qual é o perfil. Exato. Às vezes era aquele cara muito legalzinho, mas o cara não era direto. O cara precisa... Você começa a entender... Às vezes, para o administrativo, ele era perfeito. A gente faz muito isso nisso. Vamos botar o cara para estar na recepção, depois a gente bota ele de volta para... Reaproveita ele. Não dava certo. Então, a gente teve que especializar nisso, entender o perfil das pessoas, né? Então, assim, é um livro que a gente parece que vai voltando, né? A gente está falando aqui, e eu volto nos primeiros capítulos do livro, né? E que ele não está escrito ainda, ele está em constante... Está em construção. Então, a gente volta nisso e às vezes eu vejo... O seu programa, Emílio, você bate muito nisso, né? E realmente são desafios que não tem jeito. A gente tem que vencer, a gente vai apanhar, mas a gente só vai crescer se a gente passar por ele. Não vai existir uma fórmula, você vai sair do A para ir para o Z. Não, você vai ter que passar pelo B, pelo C, pelo D, pelo E. Vai ter que caminhar isso. Então, essa questão de você confiar na outra pessoa, de você fazer com que essa pessoa te admire, ela tem que gostar daquele ambiente de trabalho, se sentir ali acolhida, se sentir da família. Projeto Segue hoje, lá, a gente fala muito isso lá com os nossos colaboradores, ele é um integrante da família Projeto Segue. Ele tem que comungar dos nossos princípios, dos nossos valores. E a gente bota, às vezes o cara é colocado à prova, né? E não dá para...
Se ele não comungar, você tem que excluir essa pessoa, porque senão ele vai contaminar as outras de forma errada. Então, tudo isso você tem que ser, às vezes, um patrão duro. As pessoas dizem, pô, mas eu gosto de ser gente boa. Não é. Você não tem que ser carrasco, mas você também não pode aceitar tudo. Então, até você se moldar ali, é um aprendizado a mim. Então, é o que eu falo ali, e eu aprendo até hoje. Às vezes a gente tem situações lá que a gente vivencia hoje. Eu já com 27 anos de estrada aí, a gente está aprendendo, né? Mas a gente tem que... A gente já falou, acho que a gente já falou isso no encontro anterior. A gente tem que deixar de ser o corretor comercial para ser o corretor gestor. Sim. Que é muito importante. Então, essa passagem do comercial... É uma mudança fácil de falar, de explicar, mas não é fácil de fazer, né? Não. O dia a dia fica te puxando para continuar sendo comercial, continuar sendo operacional, né? E hoje, assim, a gente vê lá, e a gente até, dentro da nossa corretora, hoje eu acabo sendo hoje mais o gestor ali. O Léo, ele gerencia outro departamento lá, de outros ramos, que não é automóvel, que não é saúde. O Léo gerencia, né? E comercialmente, né? Uhum. E o Cláudio fica na parte de saúde, né? Então, eles ficam ali na operação, os dois ainda vendendo muito e tudo, mas com colaboradores embaixo dele, né? E eu fico ali meio que gerenciando, vamos um pouquinho, vamos crescer quanto no saúde, vamos investir no saúde. A gente está passando por uma obra lá na corretora, né? Que é uma obra de igreja, porque lá no escritório a gente não pode fazer obra de segunda a sexta ou na madrugada, mas hoje em dia prestador de serviço não quer ficar no centro na madrugada. Então, é uma obra que só pode ser feita sábado e domingo na parte da manhã. Então, que era para levar 2, 3 meses, já está aí, 8 meses, 9 meses. Né? Então, até isso você tem que gerenciar. Você já tem a sua operação formada. Agora, eu poderia ficar ali calmo, tranquilo. Não dá, corretor não pode ser calmo, tranquilo. Você tem que estar sempre... um passo à frente. Passo à frente. Então, a gente tem que crescer, a gente tem que ter um departamento novo. Hoje eu vejo aqui o seu Tech Talk, me dá uma alegria, porque eu vou ter que passar por isso, a gente vai começar a produzir material para os clientes. Legal. E tudo. Então, a gente vai ter que se envolver nisso. Então, você foi um dos grandes incentivadores. Quando eu vi você partindo para esse lado, eu falei, cara, é bacana. É desafiador, né, Mir? Só que é o caminho, não tem como ser diferente disso. Como você disse agora há pouco, não para mim, pelo menos, não foi um caminho óbvio. Porque não era algo que eu me sentia à vontade. Então, você falou, bom, tem hora que você pode escolher e tal, mas tem hora que você tem que ir lá e fazer. Na minha perspectiva, isso daqui foi um pouco do eu gostaria, né? Acho que seria legal ter esse conteúdo, gostaria de consumir esse conteúdo, não tem, vou fazer. Mas para mim não foi trivial, eu sou mais parecido com o teu irmão. O cara do operações, do backstage, né? Mas você teve que se aventurar, né? Tem que fazer, jeito, né? Tem que fazer. E aí, às vezes, ao se expor a isso, você descobre, você fala, pô, mas não é que legal? Não é que parece que tá indo legal, tá indo bem? Então, não, como você colocou, né? Não dá para pular as etapas. Você tem que enfrentar elas e ir aprendendo. Mas que legal. Em breve, então... Você vai ser convidado, ali. Você vai ser convidado. A gente vai trocar de lado. Conta comigo. Jader, e hoje... Qual que é o tamanho da Projacseg? Como que vocês estão posicionados? Como que vocês atuam, ramos, enfim, como nessa história, né? O que você foi aprendendo e como que vocês estão hoje? Pois é, Emi, nós somos 25 colaboradores, né? Lidando com os 3 sócios, né? Mas meu pai não, mas nós somos as 3 mais 22 pessoas. A gente continua contratando, né? Então a gente vai ter que ter uma expansão ainda da operação, né? Hoje a gente tem lá por volta de 10 mil clientes, tá? E hoje a gente está muito mais focado em fazer com que esse cliente consuma outros produtos do que basicamente buscar cliente à torta e direita. Até porque eu acho que se nós não trabalharmos o cliente em si, a fidelização do cliente, a gente deixa a empresa muito descoberta, tá? Então, assim, a gente hoje, antigamente não, era expandir a qualquer preço, que eu falo, trazer cliente, às vezes não filtrando tanto. Pô, é funcionário da Globo? Pô, mas o cara mora no bairro tal, pô, tem um carro extremamente complexo. Hoje a gente já tem essa preocupação. Então, hoje, por exemplo, se qual o cliente... risco eu vou trazer para a carteira? O cara trouxe lá 1, 2 sinistros, não vamos fazer força de manter esse cara aqui, não vale a pena. Ou, às vezes, um cliente que dá problema no pagamento hoje, dá problema no mês que vem, dá problema... Cara, esse cara vai trazer problema para a gente, a rotina, a vida dele inteira, e daqui a pouco o cara tem um problema de indenização e ainda bota a culpa na gente. Interessante isso, porque no final, isso tudo é custo, né? Custo. Quanto você precisa ficar ligando, cobrando, acompanhando e tal, e quanto ele pagou de comissão, será que...
Compensa? Paga? Será que se paga? Então hoje a gente tem essa percepção e a percepção para mim maior, Emi. A gente tem hoje o nosso mercado de seguro, ele está mudando, tá? A gente sempre teve uma política anterior que já não é de hoje em dia. A gente tem que se estruturar. Nós não somos vendedores de seguro, Emi. Nós somos consultores de proteção. A gente tem que vender tranquilidade para o cliente. E a tranquilidade não é tranquilidade para o automóvel. Não é tranquilidade para a saúde. Perfeito. Nós precisamos atender ele na totalidade. Então, hoje, o brasileiro, o Emi, ele não tem uma cultura previdente. O brasileiro não é um grande consumidor de seguros. Hoje, os maiores ramos que se vendem, que é o automóvel e saúde, é porque é uma necessidade. Então, o automóvel é uma violência alta e o saúde é porque o sistema público ele não atende. Esses dois são muito vendáveis. Agora, a gente tem uma gama de produtos que são extremamente essenciais, né? Você vai pegar o seguro de vida, que é um seguro nobre, é um seguro que esse, de fato, protege. As pessoas não estão muito preocupadas. Então, cabe ao corretor fazer esse trabalho de instruir, de catequizar a pessoa da necessidade, da facilidade que o produto traz. O seguro residencial também idêntico, tá? E você tem hoje uma série de produtos, por exemplo, seguro de celular, a gente não falava isso no passado, hoje é uma necessidade presente nos centros urbanos, então, que você tem uma violência. Isso, né? Tudo fideliza muito o segurado com a corretora, né? Sim, sim. Você vai tendo 2, 3 seguros com aquele corretor, muito mais difícil. A frase que a gente escuta frequentemente, o segurado mudou de corretor por causa de R$50. Muito mais difícil isso acontecer se você tem vários seguros com o mesmo corretor, né? Ele é a tua referência de como proteger a tua vida, né? Pois é, Emi, quando eu fiz a pós-graduação lá na ANS, você tinha que defender uma tese, né? E, obviamente, para mim, é muito mais fácil que a gente tem um histórico já, né? E a gente começa a trabalhar os números da carteira, né? E o que a gente percebeu? A gente nunca tinha visto isso no passado, tá? E a gente começou a fazer venda de outros produtos, né? O cliente, quando ele tem mais de um produto com você, a probabilidade dele te trocar, ele diminui 40%. Tá? Então, por exemplo, um cliente que você renova automóvel, às vezes vai chegar na renovação da frente, por uma diferença de 20, 30, 40 reais, ele vai te trocar. Tá? É uma normalidade. O cara está ali. Para muitos clientes, o seguro é uma commodity. Ele acha que é a mesma coisa, né? Ele está aqui com o Jader, ou está com o João, ou está com o José lá. Ele não usou, não foi atendido, foi só uma compra, né? Não tem um commodity ali que ele pode comprar qualquer um. Só que a partir do momento que você foi lá e mostrou para ele da importância dele se proteger com outra coisa, você muda completamente o jogo e a sua relação com o cliente. Quando você mostra para ele a necessidade que ele tinha, que ele não sabia. Perfeito. E ali você começa a criar uma outra relação sua, não mais de vendedor, mas como um consultor, como uma pessoa de confiança, como um médico. E aí a dificuldade que a gente tem do mercado de seguros, que os corretores entendam isso. Ele fica focado naquela venda, naquele produto e tal, e ele tem que, de alguma maneira, levar essa informação para o cliente. É difícil? É muito difícil, porque você não tem tempo. E é o que eu estou falando agora, da gente produzir material para encaminhar para o cliente. Hoje as seguradoras eles já descobriram isso há mais tempo que a gente. Sim. Você vê que tem muitas companhias aí que abriram um leque de produtos, né, e tudo, e o corretor ainda tem aquela resistência. Não, eu sou automoveiro, não, eu só trabalho com saúde, não, eu só trabalho com garantia. Se você fizer isso, você está deixando a porta aberta para o seu concorrente ir lá e levar ele. Perfeito. Entendeu? Então, alguém vai vender. Alguém vai vender. O cara tem essa necessidade. Sim. E se você mostra para o cliente que ele precisa daquilo e ele nunca se preocupou em ter e você entrega a proteção para ele, você vai ser uma referência para ele. Sim. Entendeu? Então, hoje a preocupação nossa, obviamente eu vou querer crescer até organicamente, que um indica o outro, isso sempre aconteceu. Agora eu estou muito mais preocupado em fidelizar esse cliente e mostrar uma necessidade que ele não entende e que eu estou ali para solucionar para ele e mostrar para ele os casos e tudo, né? E eu entendo que isso vai ser o futuro do profissional. Tá? E o engraçado é que hoje você tem... engraçado, né? O ser humano ele é pessimista por natureza, é mais fácil ele ser pessimista. Então eu vejo muito corretor reclamando. Nossa, o mercado está difícil. Não, porque hoje, agora a gente teve essa situação do Sul. A gente vê notícias, não, porque o seguro vai encarecer. Gente, a gente trabalha com algo mais importante.
a questão do custo subir, isso é relativo. Esse ano, depois recupere. A gente tem que, na verdade, proteger o cliente, entregar a solução para ele. Então, as pessoas ficam muito preocupadas ali com o umbigo, ele não olha para cima, ele não olha para frente. Então, a gente tem um mercado que precisa ser desenvolvido, tá? E cabe a nós, a gente esperar que o governo faça isso, que a seguradora faça isso. Quem tem os clientes somos nós. Então, assim, o maior poder de você conseguir trazer essa pessoa para um produto novo é seu. Ele já tem o seu contato, agora você tem que se comunicar com ele, você tem que saber informar isso para ele. O seguro residencial para nós foi uma experiência boa, Emi, porque ninguém acorda com vontade de comprar seguro de casa. Esquece. Só que você leva a informação para ele num ano. Aí você, no segundo ano, você informa, poxa, eu trabalho com isso. E aí, mal ou bem, sempre vai acontecer um incêndio, uma tragédia, uma catástrofe. Isso sempre acontece. Sim. E aí, quando isso acontece, o cara, opa, não, já me falou disso. Ô, Jader, porra, aconteceu uma situação dessa no meu prédio, cara. Faz isso para mim. Aí a gente já asfaltou o caminho, entendeu, Emílio? Sim. E aí bastou pintar a oportunidade e a pessoa vem. E às vezes ele esqueceu a chave. Às vezes ele precisou, né? Assim, o seguro residencial eu acho impressionante porque ele é de graça, né? O custo para ter um seguro residencial frente às assistências que ele te oferece não tem o que decidir contratar ou não, né? Faz muito sentido. Eu lembro que eu acho que você postou ou você me mostrou do incêndio que teve no condomínio de vocês. E é impressionante porque as pessoas, não é só uma catástrofe como um incêndio, né? Um evento muito grande, mas toda hora tem história de estourar um encanamento, alaga o apartamento do vizinho. Pô, se você tiver suas contas em dia, você está super organizado, poupando o seu dinheiro e tudo mais. Acontece um evento desse, você bagunça a sua vida inteira, né? Sim, sim. Então, a proteção financeira que um seguro te dá, a segurança de continuar na tua jornada, é muito grande, né? Acho que esse é o trabalho que os corretores que eu vejo de maior destaque sempre fazem, né? E como você falou, né? E pavimentando o caminho para que as pessoas entendam quanto aquilo pode ser benéfico para ela, né? Da necessidade, já. Mas assim, Emi, e hoje eu acho que as redes sociais, eles amplificaram muito isso, né? Então você vê, hoje tem gurus hoje o que pegou muito foi a questão financeira, né? Então Sim. Você tem muito guru financeiro, o cara que te ensina isso, e você pega aqui no final das contas, é positivo, isso vai trazer bem para a sociedade. A gente gosta de pichar, de falar mal, né? Não, o cara está falando super correto. Positivo. O cara foi lá, olha, você não pode gastar o que você não tem, você tem que se preocupar e tal. Então, tudo que vem a favor, às vezes, de uma como é que eu vou dizer, de uma evolução da pessoa como cidadão, como pai de família. Às vezes o pai de família ele não tem uma proteção lá na frente. Se ele faltar, a família toda vai penar. Então, assim, e é por isso que eu falo, e eu acho que isso ainda é incipiente. No nosso Sim. ramo, a gente não vê as pessoas. Então, a minha preocupação é essa, a gente poder avançar, a gente poder estar na frente, pelo menos eu falar para os meus clientes, e os meus clientes vão passar para outro. Não tem segredo, Ebi. A gente olha para esses, como é que chama? Esses, não são streamers, como é que chama? São essas referências de Instagram e tudo. Agora me fugiu o nome do influencer. Né? Os influencers digitais, eles fazem um trabalho correto, faz um trabalho sensato. Eu já vi pessoas que estão fazendo essa referência para os corretores de seguro. Sim. Você tem aquela pessoa que ela dentro do mercado de corretor de seguro... para os corretores, sim. E para o cliente. Isso aí. A gente vai falar para o cliente, cara. Então é isso que a gente tem trabalhado. E não é que... Quem dera que todos fizessem isso, porque a gente ia expandir o mercado. É isso. A gente ia fazer com que o mercado consumisse mais. Tem tanto mato alto, tanta pedra grande para quebrar, que quanto mais gente tiver, melhor. Não tá... Eu lembro que, eu acho que eu já comentei aqui, uma vez estavam criticando um banco que começou a vender seguro de vida. Não, porque é um absurdo, porque as conversas que a gente conhece já do nosso mercado. Mas no final das contas, deixa a pessoa contratar hoje um produto médio ou mais simples. Não. Pavimentou. Aí você vai fazer a próxima jornada. Agora, você faz o upgrade. Agora você falar para ela sobre aquilo tá mais fácil. Ela já venceu a primeira barreira, né? Jader, para onde que vocês estão olhando agora? Né? Você falou de produzir conteúdo. Eu sei que você é absolutamente inquieto. Né? Todas as vezes que eu fui para lá, na Projac, todas as vezes que a gente conversou, sai cheio de ideia, né? Cheio de coisa para pensar, para fazer. Para onde que você está olhando? Essa parte do cross-sell é
é onde você tem dedicado grande parte da tua energia ou tem outros pontos? Não, são duas situações, né, Mi? A gente tem isso, mas para que a gente atinja o nosso público, eu preciso ter ferramentas. Tá? E hoje a gente tem uma deficiência grande que é o quê? São as ferramentas de controle, de CRM, de como que a gente atinge, como que essa pessoa vai visualizar. Você mandou para ele 1, 2, 3 vezes, que também você não pode ser chato. Sim. Né? Daqui a pouco o cara vai lá e não renova com você porque você é uma mala. Como eu recebo aqui, tem vários bancos, os caras são chatos, com vontade de cancelar o meu cartão porque o cara tá me enchendo o saco. Sim, então a gente tem que a gente tem que informar, mas a gente não tem que perturbar. Então, até isso, Emi, e hoje eu tenho dificuldade que a nossa estrutura ela não é mínima, mas ela também não é média. Então, os custos são altos, né? Os programas, né? As aplicações, as ferramentas são caras. Então, a gente está tentando buscar algo que nos dê o devido suporte, né? E que a gente tenha sucesso, né? Que a gente informe ele, que a gente dispare um e-mail, dispare um WhatsApp, um informativo, ou mesmo uma conversa com a pessoa e entenda. E hoje as pessoas também estão se fechando, amigo. Porque hoje já não é fácil a pessoa atender telefone, porque é tanta gente enchendo o saco, né? Tanta gente perturbando. Então, às vezes, ele atender um telefone já não está tão simples. Então, você tem que vencer até isso hoje em dia. Então, pode ser que eu tenho muitos clientes, que eu já tenho até uma relação pessoal. Então, a pessoa não vai recusar. Mas o cliente novo, porra, eu já renovei o seguro, não quero atender essa pessoa, não, vai me perturbar. Então, você tem isso, mas a gente tem que, de alguma maneira, encaminhar isso para ele. Então, uma outra dificuldade, né, e que vocês até estão nos auxiliando nisso também, o MD, achar uma ferramenta que consiga, de fato, aí, quebrar esse paradigma aí desse contato fácil, que parece simples falar com o cliente, mas não é simples. A gente não tem tempo, a gente tem que valorizar o nosso tempo e a gente tem que ser assertivo nas tentativas. Tem de 5 a 10 empresas por dia tentando falar com você. Então, como que você faz para ser aquela empresa, né, que efetivamente as pessoas querem atender ou não acham chato quando você fala, né? É um desafio grande. E Jader, você é corretor de seguros, mas você também é segurado. Você já acionou teu seguro? Você já tem algum evento de sinistro que você se lembra que tenha sido diferente? Oi, amigo, cara, eu vou falar, eu sou um consumidor chato, tá? Porque eu além de vender, eu vou lá e na hora eu pressiono, eu perturbo, eu reclamo, né? Então, por exemplo, Você muda de companhia também para ver como que é o serviço de uma da outra? Cara, eu vou te falar que dentro da minha residência eu tenho de 2 a 3 seguros que eu faço testes, né? Principalmente da assistência. Né? Eu também faço. Você pegou um ponto que hoje o seguro de residência, você compra uma assistência e ganha um seguro. Né? Então você vai lá... Hoje a minha preocupação é entregar um pacote que seja válido para o cliente. Porque hoje em dia, por exemplo, todo mundo tem, às vezes, um entupimento. Você tem uma máquina de lavar com problema, não sei, uma torneira pingando. Dentro de casa, muito equipamento. Luz que queima, é tanta coisa. Só que não adianta nada se você não informa o cliente que ele tem isso. Perfeito. Tá? Então, vou vender seguro porque você tem isso. O cara não sabe, o cara não lembra. Então, você, de alguma maneira, você tem que estar ali pontuando para ele. Olha, sabia que você tem serviço de assistência à linha branca? Ou você sabia que você tem assistência à linha marrom? Agora, recentemente, você tem assistência PET. Então, pô, às vezes se você tiver precisado de uma coisa de cachorro, você tem, ou até um plano funeral para pet. Então, às vezes o pet morreu e tudo. Cara, é uma dor, eu tenho pet, não sei se você tem, mas é trabalhoso, cara. Então, você poder vender esse serviço é assim, você cria ali uma confiança no seu cliente, né? E principalmente quando ele usa. Quantos clientes falam, caraca, já aconteceu isso, putz, se não fosse você, cara, porra, você é 10, não sei o quê. Então, acontece muito. A gente tem agora, recente, um produto, Emi, que, por exemplo, você tem um pai, uma sogra, alguém com idade avançada, né? Tá. E a assistência funeral, tá? Ela faz toda a diferença quando a pessoa vem a faltar. E quando você não tem esse suporte, essa assistência funeral, você morre num dinheiro forte, porque as empresas que estão ali na porta do hospital ou no cemitério, eles cobram pela urgência. Então você vai pagar o valor lá 10, 20 vezes maior do que é de fato. E é uma hora que você fala, bom, vou ficar fazendo conta, pedindo... Você não faz. Você não faz. Olha, eu tenho amigos que chegou numa hora dessa aí, o cara saiu de si. O cara
Jada, me ajuda. Eu não sei resolver. Eu não posso resolver isso. Sim. Eu estou tão abalado que eu não posso resolver isso. Então, existe essa situação. E você ser a solução para a pessoa nesse momento difícil, ela não vai esquecer de você nunca mais, entendeu? Sem dúvida. Então, são coisas que a gente tem que entender e tem que trazer para o negócio. Porque, veja bem, a gente não está aqui pensando exclusivamente na parte financeira. A gente está sendo solução para a vida das pessoas. Perfeito. Entendeu? Então, essa questão do funeral para pessoas de idade, porque não é fácil. Geralmente, a assistência funeral está muito ligada ao seguro de vida, né? Mas uma pessoa com 60 anos, 70 anos, o seguro de vida fica inviável, né? Porque é muito caro. Então, você tem um produto hoje residencial que você consegue acoplar essa assistência, né? Dentro do pacote ali, né? Então, assim, é uma grande solução que a gente oferta para os clientes, né? E tem sido uma boa saída. E isso você só sabe sendo consultivo, né? Porque você tem que perguntar, entender como é a vida, qual é a dinâmica daquela família, daquela casa, para entender o que para ela pode ser importante. Quem né? mora com a pessoa, né? Você mora com o seu sogro e tal. E outra vez, o seu sogro e tal, você já fez o seguro por causa dessa situação. Eu já tive clientes que fecharam o seguro. Ele pagou, a casa não é dele, a casa é do sogro. Ele pagou, Jada, quero fazer, nem sei se ele tem, mas faz porque isso você vai me resolver o meu problema. Porque eu sei que na hora lá eu não vou ter cabeça. Então, Perfeito. Quantos clientes a gente não atende e ali não é nada, é mais um cliente que você conquistou. Sim. Porque sim. aí você coloca ali uma assistência, por exemplo, para uma linha branca. Às vezes uma pessoa de idade, o Emir, que não tem essa condição, essa capacidade de contratar e tal. E ali, obviamente, tem que ter envolvimento ali do genro ou do filho lá. Não, agora se precisar de qualquer coisa, você liga lá para a corretora, ele vai te ajudar. É uma pessoa de segurança que vai na tua casa, uma pessoa que você confia, da companhia e tal, né? Sim. Então, Jada, minuto final. Vamos lá. Aquele bate-papo ao estilo Marília Gabriela. Me conta um lugar inesquecível para você. Rapaz, olha, eu vou te falar que ultimamente eu tenho me dado ao luxo de fazer algumas aventuras com a patroa, né? Com a esposa, né? E como falei, você também, você gosta de carro. Então, de vez em quando a gente pega o carro, vou sair 15 dias para andar de carro. Não vou. E não é porque para andar perto, não. A gente no ano passado, não, acho que foi ano retrasado, a gente foi para Bonito. Então a gente saiu do Rio, né? Foram 1.600 quilômetros, se não me engano, né? E a gente para em São Paulo, para ali, fomos visitar uns amigos nossos aliás, 2 casais de amigos nossos em Campo Grande, né? Depois fomos no Paraguai, atravessamos a fronteira, né? E quando eu não conhecia Bonito, né? E rapaz, é um negócio, não sei se já foi, não. Amigo, mas é uma coisa, pensa num lugar lindo, né? Um local turístico, né? Dentro do Brasil e que tudo funciona. É mesmo? Tudo organizado, você chega lá, você tem um agendamento, você quer ir naquela atração X, você tem que agendar com antecedência. Olha, não, dá um jeitinho para me encaixar, não tem jeitinho, são para X pessoas por dia, então você tem que ter tudo agendado, chega lá, tudo funciona. É uma coisa assim fantástica, que é uma Disney natural dentro do nosso país. Fantástico. Então, assim, foi um lugar que me impressionou e que às vezes as pessoas são negativas com o Brasil. Não, o Brasil não dá certo. Não, tem lugares que são maravilhosos. Né? Esse eu fiquei espantado primeiro com a beleza, né? Com a beleza natural, com a organização e as pessoas que de fato empreenderam ali foram extremamente visionários e competentes. Né? Então eu tiro o chapéu para os idealizadores ali daquele projeto. Eu sei que tem muita empresa ali também, pessoa investidora e tal, mas ali foram certeiros, né? Assim como acho que o Brasil tem vários lugares assim. Sim. Eu, por exemplo, esse ano a gente estava querendo ir para o Nordeste de carro, né? Ir para Fortaleza e tal. Não vai dar por causa do trabalho em si, por causa das questões da rotina do dia a dia, mas eu gostaria de estar sempre podendo dar uma voada, assim, pegar o carro e deixar um destino. Só que não é só ir no destino, você vai conhecendo os lugares, né? E o Brasil, assim, é um país extremamente promissor, né? A gente tem cada lugar aqui maravilhoso e que o próprio brasileiro não dá valor. Sim. Então a gente prefere muito bem falar bem do exterior, né? Às vezes fala bem da Europa, fala bem dos Estados Unidos, da Disney, por exemplo, que é um local muito atrativo para o brasileiro, e a gente tem lugares aqui muito mais bonitos. Né? Então foi um lugar que me fascinou. Espero voltar lá, mas quero também conhecer outras cerejas que a gente tem no nosso bolo aqui dentro do Brasil. Né? Eu recentemente estive em Alagoas, no Ceará. E assim, é impressionante que todos os imóveis, hotéis, é tudo de italiano, suíço,
francês, assim, é isso, né? Eles já descobriram, né? Todo mundo dá valor ao que a gente tem aqui e a gente muitas vezes não, né? Não valoriza. Um sonho realizado. Olha, eu vou te dizer, trabalhar numa empresa com a família. Eu lembro, não um sonho de criança, mas quando a gente começou a trabalhar, foi, cara, vai ser muito bom se lá no futuro eu conseguir dar uma tranquilidade para o meu pai, que hoje a gente conseguiu montar uma tranquilidade, seja para mim, seja para o meu irmão, seja para o meu pai. A minha mãe é falecida, mas a gente conseguiu, num período, para ela dar uma tranquilidade. Então, isso foi um sonho realizado, né? Legal. A gente estar todo dia, então a gente resolver problemas, rotinas diários entre pessoas queridas é um desafio, porque todo dia se tem, às vezes, uma situação ali, mas a gente conseguiu vencer, né? Então, acho que isso aí pode não ter sido um sonho de criança. Às vezes, eu quero ir para o lugar tal. Graças a Deus, já consegui visitar bastante lugares que eu quis. Tenho muitos ainda para querer visitar, mas essa foi uma situação realmente que lá no passado, hoje a gente tem um orgulho, né, de ir lá trabalhar, ver que a gente realmente conseguiu conquistar, né, com dificuldade, tudo, mas foi vitorioso. A gente tem isso aí e o coração diariamente acaba sendo massageado com isso, né? Sim, sim, fantástico. E um sonho a ser realizado? O que você está buscando, Jader? Pois é, Mi, hoje, a nível empresarial, tá, Mi? Eu ainda gostaria muito que houvesse uma perpetuação, né? A gente teve um sonho que ele foi conquistado. E hoje, Mi, até parabenizar você que eu já visito você há algum tempo e tinha uma plaquinha lá na entrada da Tex aqui, eu achei maravilhoso. Tudo começou com um sonho, não é isso? Um dia tudo isso aqui foi um sonho. Eu achei isso fantástico. Né? Então, hoje um sonho que a gente divide lá, a gente tem uma equipe boa, uma equipe hoje muito alinhada, né? Mas a gente quer perpetuar isso. Né? Então, a gente quer... Pode ser os filhos, por exemplo, ou pode ser um funcionário que se torne um partnership. A gente quer que esse sonho ele continue crescendo, né? E do mesmo jeito que foi e está sendo um apoio para nós, que isso se perpetue, que seja suporte, que a gente mantenha a qualidade de atendimento, que a gente procure dar solução para o cidadão, para o cliente. Né? Então, eu quero muito que no futuro eu possa voltar aqui dizendo, poxa, a gente caminhou com isso, a gente conseguiu hoje ter um grupo maior e tal. Hoje a gente não é nada pequenininho, né, mas também não é nada mediano. A gente tem que cavalgar ainda bastante. Né? É muito legal e muito... Você sabe, né, vocês sabem, são referências para o mercado, né? Para seguradoras, para outros corretores. Sem dúvida, é fantástico que vocês construíram. Um livro. Tem algum livro que te... marcou? Olha, eu sou o cara muito mais do filme do que do livro. Então vamos pro filme. Não, mas o livro, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro o nome aqui. Caramba, agora me fugiu o que é o Poder do Hábito, se eu não me engano, amigo. Sim. Sim. Tudo está no nosso hábito. Sim. Tudo está no... E quando você começa a ler, parece ser óbvio, mas não é óbvio. Então a gente tem que moldar o nosso pensamento, as nossas ações, ao que nos remetem às coisas positivas. Né? Só que parece ser óbvio, mas não é. Então a questão de se exercitar, por exemplo, né, de ter um exercício físico. Lá em casa a gente tem muito problema com diabetes. Na casa a família toda é diabética. O meu irmão é diabético, minha mãe é diabética. A minha mãe faleceu por causa da diabetes. O meu tio recentemente faleceu por diabetes. A minha avó, assim, a família lá é complicada, né? Então, desde cedo a gente tinha esse problema lá. E eu com 18, 19, eu cheguei a comentar aqui que eu comecei a engordar e tal. Mas quando eu comecei a ver aí minha avó, a minha mãe passarem um perrengue grande, eu falei, cara, eu tenho que mudar, não dá para ser como era. E como que eu mudei isso? O hábito. Então, o hábito faz a pessoa ser completamente transformada, assim como a questão financeira. A questão financeira, se você não cria o hábito diário de... A gente falou sobre isso, o Jorge Paulo Lema falou que o custo é igual a unha, ele cresce. O seu custo vai crescer, então você tem que todo dia estar cortando ele. E é um hábito que você tem que praticar, né? Então o livro ele bate nesse ponto que parece que mas se você tem o correto entendimento dele, a sua vida ela é transformada. Entendeu? E eu vejo que você, mesmo de férias, viajando, corre, né? Mantém os hábitos. Né? O hábito tem que ser cultivado. Tem que ser. É diário, não tem jeito, né?
E um filme? Pois é, filme, como eu vejo tantos, são tantos filmes que eu vejo, eu sou eclético nos filmes. Eu vejo de drama, comédia, ficção científica e tudo. Eu tenho tirado os últimos meses para verem filmes ligados a empreendedorismo, né? Negócio. Né? Eu vi 2 filmes que me chamaram muita atenção. Não sei se você viu. O primeiro foi o Air, a história por trás da logo, né? Que é da história do Air Jordan, né? Sim. E ele conta ali, ele vai contando, ele vai costurando, né? A importância da Nike, né? E a visão. Eu não sabia que o visionário, que é o dono da Nike, até esqueci, não sei o que, Knight, né? Paul Knight, eu não sei Phil Knight. Phil Knight, é. Então ele conta ali, e chegou um momento ali que no filme mostra que ele ficou receoso, né? Ele ficou cagão, né? Então, e ele vai, o assessor dele, o diretor lá, o gerente dele, mostra para ele, cara, mas você cresceu, você tem que arriscar na vida. E ele mostra, e foi bacana um ensinamento final, né? Ele falou assim, não, eu cresci assim, então se eu não arriscar agora, o máximo que vai acontecer é eu ter uma perda. Vamos apostar, vamos arriscar. E aí no final mostra, né, o quanto o cara ganhou, né, com aquela risca, aquele risco que ele tomou ali, né? E foi um negócio fantástico, né? Então, e mostra ele também, eu achei muito importante mostrar a importância da família do Michael Jordan. A mãe dele, né? Assim. Você vê, o cara não cresceu à toa. Ele não foi um garoto, não. Você tinha o pai e a mãe ali juntos, né? Dando suporte e defendendo os interesses do filho. Você vê como é que ela defendeu ele na negociação, né? Então, você vê, família é tudo, né? Então, ali o filme é mais uma demonstração, né, da importância da família em qualquer situação, né? E o outro filme que eu vi também, Emir, a gente gosta de tecnologia, né? Eu vi o filme da BlackBerry, não sei se você viu. Não assisti ainda. Cara, porque assim, pra gente que consome tecnologia, a BlackBerry durante 2 anos era assim, era a asa de ouro, né? Então assim, todo mundo tinha que ter, e era um misto de como é que eu vou dizer, de funcionalidade e de prestígio, né? Status, quem tinha um né? BlackBerry e aí você mostra ali no filme como que eles ascenderam e como que eles decresceram assim numa velocidade muito grande, e mostra todos os detalhes, os nuances de por que eles cresceram e principalmente por que eles caíram. Porque às vezes fala, não, Jader, mas é porque foi por causa do iPhone, foi por causa do Steve Jobs. Não foi, ele no filme deixa claro que quando ele chegou na hora de mostrar realmente que eles eram diferenciados, se perderam. Então, assim, são filmes lá que para quem gerencia operação, gerencia negócio, você tem que estar sempre criando o hábito de olhar o passado, não adianta você achar que tudo está garantido, porque não está, você não pode ser prepotente. Então ali, esse filme então do BlackBerry mostra a prepotência, assim, algumas situações que não foi, a falência não veio do dia para a noite, né? Foi um acúmulo. Não veio do outro, veio eles mesmos abriram mão. Então assim, hoje eu fico muito ligado nesses filmes, né, que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Sem abrir mão. Hoje também você tem um monte de seriados, cara. Hoje você tem a quantidade de streaming que você tem e que produz coisas boas, coisas interessantes. Então a gente tem um mar de oportunidades aí para se informar, né? E um ídolo? Meu ídolo sempre vai ser o Senna, né, cara? O Senna, para mim, é garoto lá, como apaixonado por carro, né? E ele sendo um brasileiro aí orgulhoso, né? Sempre levantando a nossa bandeira, né? Então, o Senna, eu acho que eu vou ficar velho, pode vir, eu gostaria muito que viesse um outro piloto aí, representar o Brasil como ele representou, né? E tudo, né? Mas ele sempre vai ter o lugar lá dele certinho guardado lá, né? Uma frase, tem alguma frase que te define ou que você... Cara, eu deixo aqui separado, né? A frase do Senna é o seguinte, no que diz respeito a empenho, compromisso, esforço e dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Porque quando você vai fazer qualquer que seja, uma coisa na vida, você vai casar. Tu tem que ser dedicado, você tem que ter empenho, você tem que ter tudo isso, porque senão não vai ser um bom casamento. A criação de um filho, você tem filho agora. Sim. Se você não dedicar, filho, alguém vai se dedicar melhor que você e vai levar seu filho. Seja pro lado bom ou pro lado ruim. Então você tem que ter essa dedicação, esse esforço, o compromisso que você tem. E na empresa, pior ainda. Porque na empresa você não é só o seu negócio. Quantas famílias você não gerencia aqui, Emir? E que dependem da operação. Então, isso, o que o Senna lá diz, eu acho que é a essência da vida. Se você quer fazer uma coisa, faça bem feito. Se não for para fazer bem feito, não faça. Porque você vai fazer errado.
Então, para mim é uma coisa que marca. Perfeito. E eu sempre busco fazer a coisa bem feita, para a gente tentar, porque problema vai existir. Então, quanto mais bem feito você for, você minimiza o erro, né? Sim. Perfeito, Jader. Cara, muito bom, muito bom. Sempre muito bom estar com você, conversar com você. Aprendo pra caramba, aqui não foi diferente. Como eu disse no episódio número 50, eu acho que essa é uma foto de tudo até aqui. Eu acho que a gente está numa indústria que tende a passar por uma transformação muito grande, os nossos negócios vão passar por transformações e espero que lá na frente a gente sente aqui de novo para contar a história daqui até aquele dia. A evolução, até onde a gente chegou, a evolução disso. Isso aí. E desejo toda a sorte, conte comigo sempre para essa nova etapa da Projac Seg, que vocês vão produzir conteúdo, tudo que a gente puder contribuir também, conte com a gente, que vai ser fantástico, eu não tenho dúvida disso. Obrigado, e mais uma vez parabenizar você pela empreitada, né? Agradecer a todos aí que nos acompanham, né? Que não deixem de curtir, né, a curtida é super importante, né? E que a gente consiga aí estar produzindo sempre material aí que ajude, né? Eu acho que o nosso mercado, e eu vou além, não é o mercado, o brasileiro, né, ele precisa estar melhor protegido. A gente tem que ter mais coração, a gente tem que ter mais orgulho e que a gente faça o nosso caminho mais positivo. Né? Eu acho que hoje em dia é muita briga, muita discussão. A gente tem que esquecer isso, porque a gente tem que trilhar, a gente tem que caminhar, fazer o nosso trabalho bem feito, né? E o resto vai vir. O dinheiro vai vir, o reconhecimento vai vir a partir do momento que você faz a coisa correta. Né? Então, que todos consigam caminhar de uma maneira positiva e que deixem um bom legado sempre. Para quem quiser conversar mais com você, te encontrar, qual que é o melhor caminho? LinkedIn? Olha, Jader Basso tem LinkedIn, a gente tem Instagram também, tem a Projac Seg, pode nos seguir também. Boa. Daqui a pouco a gente vai começar a produzir materiais também interessantes, né? Então vamos acompanhar e vamos continuar o nosso bate-papo aí, quem sabe mais à frente, hein, Mir? Vai ser sempre um prazer. Fechado. Obrigado, meu. Obrigado sempre. Um abraço, Emir. Obrigado, pessoal. Deixe turma. seu like, se inscreva, enfim, e deixe seu comentário também. O que você achou do nosso bate-papo aqui. Valeu, pessoal.